Você que briga por preço, você que vive competindo com seus concorrentes, né, brigando unha a unha ali pelo cliente, você que tem uma grande dificuldade em realmente vender de fato, não só fazer pedido, que fazer pedido qualquer empresa aí consegue fazer. Quando o cliente chega, faz um pedido e vai embora. Mas a pessoa que faz a venda de fato, ela consegue fazer a negociação, ela consegue contornar a objeção, ela consegue resolver o problema do cliente. E quando você aplica métodos, seja gatilhos mentais, seja persuasão, enfim, em qual que for o método que você for utilizar, você tem que entender que o que mais vai fazer diferença, através da qualidade do produto, é a diferenciação. O que o seu produto tem de diferente ou como que você embala ele diferente. Então, lembre-se que você precisa ter muito importante, a questão é de você conseguir orientar todo o seu cliente para que ele possa ter uma boa experiência. Desde o primeiro atendimento na sua empresa, até a entrega muitas vezes, até depois que ele teve uma pós-venda, você ligar muitas vezes para o cliente, uns 30 dias depois que você vendeu, questionando ou perguntando se tem alguma necessidade, se ele pode dar um feedback, ou se ele, por exemplo, tem realmente algum outro interesse em algum outro produto, ou se o produto que você realmente entregou resolveu para ele. Quando você se preocupa com isso, o cliente olha para você e fica pensando, poxa, olha só que interessante, essa empresa cuidou de mim, não foi só uma venda. Ela se preocupou em realmente o produto atender uma demanda, atendendo uma necessidade. Quando você consegue realmente suprir a necessidade do cliente, o seu pico, né, de satisfação ele vai muito alto. Então você precisa se preocupar muito bem com esse caminho, com esse trajeto, para que ele possa voltar. E nada mais importante é de que você possa criar uma boa experiência através desse caminho todo dele, né? E como que a gente consegue medir isso? Como é que a gente consegue satisfazer isso, né? Existem vários métodos, vários CRMs que a gente pode aplicar, mas o maior deles é o boca a boca, né? O maior deles é aquele cliente que retorna, é aquele cliente fidelizado, aquele cliente que muitas vezes volta para sua empresa e você reconhece ele, ou ele fala, né? Poxa, já comprei com vocês aqui, eu estou muito satisfeito com isso. Então, como você consegue satisfazer ele de fato, você consegue se destacar. E como é que eu paro para poder brigar de preço, né? Como é que eu faço para poder tirar isso, né? Um dos métodos qual a gente aplica no nosso conteúdo, algum deles, né, que é um dos mais importantes, que eu acredito que seja o posicionamento. Através do posicionamento, você consegue destacar a sua empresa, você consegue destacar o seu produto e você consegue colocar ele num pilar muito mais elevado. E essa percepção de valor, ela só pode ser vista pelo cliente. Você muitas vezes vai dizer, não, o meu produto é bom, meu produto é de qualidade, meu produto é isso, meu produto é aquilo. Mas se você não conseguir se comunicar do seu produto, que ele é até extremo, até o cliente, não vai adiantar nada, porque a percepção de valor dele é a questão do fechamento. Então, quando ele percebe que o valor realmente que você está colocando lá na gôndola ou né, na etiqueta, e ele entender, poxa, realmente esse produto vale esse valor, aí ele vai fazer o pagamento, aí que vai fazer realmente o fechamento. Tem muita gente que não gosta desse termo, mas na prática é o fechamento que você faz ali a venda de fato e você recebe por ele. Muitas pessoas brigam por desconto, brigam por concorrência e brigam pelo produto, o preço a preço, né? Aquela guerrilha de preço, de precificação. Ah, o meu produto vai ser mais barato, não vou vender mais. Quando você está no posicionamento, destacando o seu produto para a galera que quer consumir muito, por exemplo, fazer em escala, você compete por preço. E quando a gente compete por preço, os teus clientes, né, a tua segmentação dos teus clientes, ele vem por preço. Então, quando você está procurando preço e o teu cliente vem por preço, ele vai ir por preço também. Então você tem que entender muito bem qual que é o jogo que você está jogando. Se o seu jogo é jogar preço, lembre-se que o cliente que vai te procurar é o cliente mercenário. O cliente mercenário é aquele cara que ele vai vir por preço e quem pagar menos ele vai levar. Isso é uma questão básica, porque as pessoas que vão estar vindo por preço, muitas vezes é uma classe, muitas vezes que já vai estar procurando por aquilo, é um produto que a pessoa só quer, não quer suprir uma grande necessidade, não é de um alto padrão, muitas vezes tem que ter volume, então para ter volume, para ter escala, tem que produzir muito, então quando tu produz muito, muitas vezes tu vai perder um pouco da qualidade, ou vai ter que trabalhar com produtos de mais inferior durabilidade também. Então é impossível a gente ter muitas vezes um produto de alta durabilidade ou alta qualidade com preço muito baixo. Geralmente, a precificação também é um posicionamento muito importante. Mas quando você sabe para quem você quer vender, para quem você quer trabalhar, isso é o mais importante. Então lembre-se sempre, a precificação é um posicionamento. Por exemplo, a fachada da sua loja, ou aonde fica a sua loja, é uma precificação. Ou qual cidade ela está. Muitas vezes tem cidades que são pequenas, não tem como a gente fazer muitas vezes uma precificação muito alta, porque não vai ter público, não vai ter demanda realmente. Então você tem que
baixar o preço para que você possa ter uma demanda. Quando você está numa outra cidade, ou uma cidade mais, né, mais populosa, que tem, né, na escala de Maslow, na pirâmide, tem um público mais classe A que vai consumir o seu produto, ou que vai consumir, na verdade, né, o seu serviço, eles vão pagar mais por aquilo. Então, tu consegue fazer essas precificações. Então, a variável mais importante do posicionamento, muitas vezes, se a sua loja não é física, mas ela tem que ter um escritório. Mesmo sendo online, só se a tua entrega for escala, por exemplo, online, que tu consegue entregar o Brasil inteiro. Mas senão você vai precisar ter uma sede, ter uma sede administrativa, enfim. E o mais importante do posicionamento é você observar esses dados. Mas antes de você começar a fazer essas observações, você precisa ver qual que é o seu público-alvo. Por exemplo, eu vou trabalhar com o público A, B ou C. E onde que essa galera está? Né? Minha persona, o meu personagem que eu criei, ou meu público-alvo. Vamos falar uma forma mais prática, né? Porque muitas questões técnicas, muitas vezes, a pessoa que quer ali realmente vender, se destacar, não vai fazer diferença nenhuma. Então a gente precisa muitas vezes aprender a parte técnica, beleza, show de bola, os termos, mas não vai fazer diferença nenhuma se você realmente não estiver vendendo lá na ponta, lá, né? E não estiver faturando de fato. Então eu me preocupo com aquele cara que muitas vezes está entrando agora, saiu de uma empresa, né, recebeu uma rescisão e está abrindo um negócio próprio. E aquele cara que abriu um MEI, por exemplo, né, entra como um prestador de serviço, tem um limite de faturamento ali, que depois você tem que subir a sua questão fiscal. Mas esse é mais importante, que você precisa se preocupar, é como que eu vou vender. Depois que você se preocupar em vender, aí você arruma a casa. Então, qual que é o mais importante? Primeiro, trabalha com a sua personificação. Segmento de público. Eu vou trabalhar com qual público? Vou fazer isso, isso, isso. Geralmente as pessoas quando começam a trabalhar e não têm talvez uma noção disso, elas querem abraçar todo mundo, né? E é errado, porque a gente, tudo bem, no começo a gente quer vender e tal, então a gente abre a galera para todo mundo ali e abre o leque. Mas depois a gente vai crescendo e vai amadurecendo e vai vendo que, pô, eu quero trabalhar para esse segmento, eu quero trabalhar para aquela público, eu quero vender para esse preço. E aí a gente vai destacando e vai se posicionando. Então lembre-se, o posicionamento é um fator essencial que você vai precisar fazer para que você cresça realmente. O posicionamento vai vir, muitas vezes, da fachada da sua loja, do lugar da sua loja, qual cidade que ela está, como que você investiu nela, por exemplo. Se você vende produto físico, isso é muito importante. Mas eu só vendo online. Existem muitos produtos, uma loja nossa, por exemplo, ela trabalha com móveis de alto padrão e tem muito tecido. E as pessoas querem ver a textura. Quem paga baratinho, por exemplo, para essa questão, quer preço, então não se preocupa com isso. Mas quem tem um valor mais agregado quer sentir a textura, quer ver a gramatura do tecido, quer ver a madeira, quer ver toda essa parte. Então é muito importante que você tenha localização, né, tenha uma estrutura para receber esse cliente, tenha uma fachada bonita, tenha uma estrutura bonita por dentro, tenha um bom atendimento, porque isso tudo faz parte da experiência do cliente. E quando você consegue ter uma experiência, uau! Né? Isso é muito importante, porque a precificação, ela vai dizer, pegue meu dinheiro aqui e pode me entregar o produto. Então, quando você consegue mostrar isso para o seu cliente, é muito mais fácil do que muitas das vezes você só se preocupar em entregar o produto. Muita gente se preocupa somente em entregar, né? A gente abriu uma loja recente agora e a gente fez um investimento grande também e tivemos vários prestadores de serviço. E qual que é o grande problema do prestador de serviço? Muitos não têm experiência em atendimento, não têm experiência na pós-venda ou não querem fazer isso. Querem só vender, entregar o produto e vira para as costas. Se fizer só isso, feijão com arroz, já ajuda, mas tem gente que não consegue nem fazer isso. Tem gente que atrasa prazo, tem gente que não consegue cumprir com o que foi prometido, acabamento não consegue fazer bem feito. Então, assim, a mão de obra, muitas vezes, ela é muito escassa, realmente. Então, quem presta serviço consegue agregar valor justamente por isso. Então, preste muita atenção, na verdade, nesses detalhes. Quem paga bem se preocupa pelos detalhes. Então, não é tu querer colocar um produto de alta qualidade, de alto prêmio, mas se tiver lá com costura rasgadinho, não tiver bem acabado a questão do produto, né? Ou você só entregar o produto e não tiver alguém que faça um bom comercial. Então, você precisa trabalhar muito bem com isso. Então, lembre-se, o posicionamento, que é um dos métodos que eu gosto muito de aplicar e faz muito fundamento para quem quer realmente se posicionar no mercado, para colocar uma experiência. Não adianta você muitas vezes abrir uma loja de chocolate de alto padrão em um bairro periférico, por exemplo. O teu público que poderia consumir não vai naquela região para poder consumir. Então isso é muito importante para que você possa fazer uma análise também. Beleza? O posicionamento, lembre-se, é muito importante. Existem várias variáveis que a gente precisa trabalhar, mas um deles, sem sombra de dúvida, é o que você possa fazer uma avaliação.
Se você curtiu o conteúdo e faz sentido para você, curta, compartilhe e faça os comentários, escreva aqui qual que é a sua dificuldade. Assim que tiver um momento, eu quero fazer questão de responder todos os comentários aqui também, que a gente possa, na verdade, trocar bastante experiência aí. Me siga também no Instagram, só procurar ali o mesmo nome ali, vai encontrar ali também. Eu gero conteúdo bastante para que você possa realmente destacar a sua empresa aí. E se você não gostou, não se interessou e para você não faz sentido, comente aqui também. Eu quero fazer questão de saber qual que é a sua dúvida para que a gente possa conhecer mais aí sua necessidade também. Beleza? Tamo junto, pense fora do planeta e até mais.